Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: que noite épica, né? Que semifinal épica. A Inter de Milão vai à decisão, mas a gente poderia tranquilamente estar aqui falando de um jogo em que o Barcelona vai à decisão e a Inter de Milão lamenta. E aqui a gente está para falar da classificação da Inter, muito merecida, e do Barcelona lamentando. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar de uma noite do futebol praticado nas melhores formas de se praticar futebol. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no botão que está no link que está lá, ir para a loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo às 7h30 da manhã de quarta-feira, depois de uma noite fantástica no estádio San Siro. Uma noite que qualquer amante do futebol vai lembrar para sempre, que provavelmente quem assistiu esse jogo vai lembrar para sempre do que estava fazendo, onde estava, de como estava, com quem estava, porque de fato foi algo fantástico. Eu estou no aeroporto de Linate, esperando o meu voo, que sai daqui a 1 hora para Paris, que lá no Parque dos Príncipes eu vou acompanhar a outra semifinal, PSG contra o Arsenal, que tem tudo para ser um grande jogo também. Não sei se vai entregar o quanto Inter e Barcelona entregaram, mas eu me sinto um privilegiado, um agraciado por ter vivido tudo isso que vocês viram na TV e ter tido a chance de viver isso dentro do estádio. Uma atmosfera fantástica. Acho que eu poucas vezes vi um jogo de Champions, e olha que eu vi muitos jogos de Champions na televisão e vi muitos jogos também em loco. Poucas vezes eu vi uma atmosfera tão absurda, tão fantástica desde o início, e com uma montanha-russa de emoções, né? É incrível a gente parar para tentar entender o que foi esse jogo, né? Um jogo da Inter abrindo 2-0, do Barcelona virando para 3-2, a Inter empatando quando o torcedor da Inter já tinha até ido embora, vários do estádio, e depois na prorrogação um jogo de lá e cá com o Sommer fazendo defesa. Então, assim, uma partida fantástica, uma partida memorável, e que mostra muito bem o nível que estavam esses dois, né? Eu quero começar falando o vídeo sobre isso. Nós contamos muitas histórias sobre as histórias no futebol, no esporte de uma maneira geral, mas no futebol em específico, a partir da ótica dos vencedores, sempre esquecendo que tem sempre alguém que foi vencido, e não necessariamente por o fato dele ter sido derrotado, ele é um perdedor, né? Tem situações na vida em que a definição ela é tão estreita, ela é tão pequena, que você pode sair de campo sem o seu objetivo, mas sair de campo sem ser um perdedor. E eu acho que esse é o sentimento do Barcelona, né? A gente tem que lembrar, o Barcelona é um time que atingiu nessa temporada coisas muito boas e coisas muito grandes, muito antes do que a gente imaginava, né? Tem que lembrar, o trabalho do Hansi Flick é um trabalho de primeira temporada. É um trabalho que começou, sei lá, menos de um ano atrás. E ele já conseguiu trazer muita coisa, né? Ele conseguiu desenvolver jogador, recuperar jogador, evoluir jogador. Ele conseguiu fazer muita coisa, ele conseguiu resgatar um DNA do Barcelona, ele conseguiu resgatar a alegria do torcedor do Barcelona de assistir o time jogar. O Barcelona é um daqueles clubes que não importa só ganhar, importa também a forma como ganha, e o Hansi Flick conseguiu fazer isso muito rapidamente.
um time de quase média de 3 gols por jogo na temporada. Então, e ontem, o Barcelona entregou tudo que tinha, né? O Barcelona não poupou nada. O Barcelona entregou tudo que tinha. Tudo que o Barcelona podia fazer foi entregue dentro do campo. A ponto de transformar o Sommer, o goleiro da Inter de Milão, num goleiro com uma partida fantástica, inclusive justamente premiado como o melhor em campo pela UEFA. Então, o que você vai dizer do Barcelona? O Barcelona tinha que ir para um lado, poderia ter ido a favor do Barcelona, acabou indo para a Inter de Milão, mas o Barcelona não tem que ser cobrado ou não tem que ser diminuído. A partida do Barcelona e a Champions do Barcelona é uma Champions fantástica. E no detalhe tinha que ir para um lado e foi para a Inter. E aí, falando especificamente da Inter, é uma Inter muito qualificada, né? É uma Inter muito, 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 muito forte. Eu venho dizendo desde agosto, né? Falei algumas vezes nas transmissões e nos artigos da TNT Sports que para mim a Inter era a minha campeã. Os meus palpites foram de Inter campeã. E muitas vezes fui taxado de maluco, fui taxado de chacota e tudo, mas eu enxergava nessa Inter o que um time precisa para ganhar uma competição de mata-mata, para ganhar uma competição desse tamanho. E a Inter não ganhou, logicamente, vai para a final, vai enfrentar a PSG ou Arsenal, enfim. Mas eu via nessa Inter um time muito, mas muito mais forte do que o time que chegou à final 2 anos atrás em Istambul, quando perdeu para o Manchester City. Muito mais forte, mas não tem comparação. Era um time mais forte defensivamente, era um time mais forte e com mais armas ofensivamente, um time 2 anos mais maduro, um time 2 anos entendendo mais o que é o seu treinador. E aí tem muito mérito da direção da Inter de não mudar. Vale lembrar, naquela reta final, quando começa o mata-mata de 2 anos atrás, o Simone Inzaghi estava pendurado para ser mandado embora. Não só não foi, como ficou, eliminou o Milan na semifinal e na final perdeu para o Manchester City de 1-0, jogando melhor em boa parte do jogo. E tudo foi mantido. Ano passado, campeã italiana. Ano passado, caiu para o Atlético de Madrid nas oitavas de final, numa bobeira, num jogo em que ele deu uma desconcentrada, não forçou o que poderia forçar na Itália e acabou perdendo o jogo no Wanda Metropolitano e depois sendo eliminado. E no ano passado eu falei e reafirmei, depois da eliminação, a Inter da temporada passada era mais forte do que a Inter finalista. E desse ano mais ainda. Nesse ano com o Di Marco mais evoluindo, o Dumfries mais protagonista, um Marcos Thuram num nível espetacular para complementar um Lautaro, o Çalhanoğlu muito bem adaptado a essa função de distribuir, de primeiro volante, que uma adaptação muito bem feita com ele, né? Vai lembrar, o Çalhanoğlu era meio atacante e hoje ele joga como o que seria o primeiro volante, mas com condições muito específicas. Então eu enxergava na Inter um time muito forte e um time que não tem vergonha de defender o resultado quando precisa, como fez na prorrogação. Então assim, eu via a Inter muito forte, via a Inter como um time capaz de chegar à decisão. Então por isso foi o meu palpite em todos os momentos, dizendo minha campeã é a Inter, minha campeã, porque eu via nisso. E a Inter chega com todos os méritos. Na fase de classificação, esticou a corda quando precisou, fez uma 4ª boa campanha. No mata-mata, foi avançando, foi conseguindo avançar, eliminou o Bayern com muita propriedade para mim, ganhando o jogo na Allianz Arena. Uma Inter que tem uma força defensiva muito grande, mas é um time que ataca e pode agredir, pode machucar qualquer time da Europa. Isso ficou provado, ganhando do Bayern na Allianz Arena, indo buscar o resultado no San Siro, ganhando muito bem
ganhando não, mas tendo uma postura muito boa no jogo de Montjuïc. Vai lembrar, a Inter não ganha em Montjuïc por um bico de chuteira do Mkhitaryan, porque mesmo o Barcelona tendo muito volume na Espanha, mesmo o Lamine Yamal fazendo um primeiro tempo antológico, a Inter esteve na frente o tempo todo e fez o 4-3, e que foi corretamente anulado por um bico de chuteira do Mkhitaryan. Então, a Inter é uma Inter que merece demais essa vaga, e é uma Inter muito forte para um torneio mata-mata. Uma Inter que merece estar onde está, uma Inter que não ganhou nada, assim, não ganhou, que eu digo, não teve nada de mão beijada. Ela conquistou, ela lutou, ela buscou, ela teve força de superação em vários momentos, ela teve controle e tá aí com todos os méritos. O jogo, uma maluquice, né? A atmosfera do San Siro, a torcida da Inter, o barulho que a torcida da Inter faz, quando a Inter gritou Inter pela primeira vez, quando os jogadores saíram do vestiário, eu tomei um susto. Eu estava no campo naquele momento e eu tomei um susto do tamanho, da força, e mesmo assim essa torcida se viu em algum momento calada por um Barcelona que em 4 minutos empatou o jogo, depois teve chance de virar, depois virou, e um gol salvador do Acerbi, em mais uma jogada do Dumfries. Muita gente reclamando de falta, eu não acho que tenha sido falta, eu acho que o pé do Dumfries chega primeiro e depois tem uma batida no pé do Gerard Martin, né? Essa batida meio que desequilibra o Gerard Martin, mas eu não acho que tenha sido falta. Acho que se o árbitro tivesse marcado no campo, estaria marcado, é a percepção do momento, mas em hipótese nenhuma é um lance pro VAR entrar. Então, ainda mais um VAR aqui da Europa, né? Um VAR praticamente nada intrusivo. Então, e aí o Dumfries colocando a bola pro Acerbi. A gente vê muito no Brasil zagueiro virar centroavante no final. Dessa vez deu certo, né? Mais uma assistência. Que eliminatória do Dumfries, né, cara? A Inter fez 7 gols nas eliminatórias. O Dumfries esteve envolvido diretamente em 5 deles. 2 gols lá na Espanha, 3 assistências, uma na Espanha, 2 aqui na Itália. Um confronto maravilhoso do Dumfries. Falando de a arbitragem ali, se você for ver, né, a arbitragem ela não deu um pênalti que foi no Lautaro, e também não dá para culpar, porque eu que estava no estádio tinha certeza que não tinha sido pênalti. Até vir a imagem por trás do gol, eu tinha convicção que não era pênalti. A imagem por trás do gol deixa claro que o Lautaro coloca o pé dele entre a bola e o pé do Cubarsí, pênalti. Ele não deu esse pênalti, o VAR chamou. Ele deu um outro pênalti que o VAR corrigiu para fora da área e que também era muito no detalhe, dava para ter sido marcado tranquilamente ali. Tem algumas questões ali de critério de cartão e de falta de cartão, que eu acho que discordei um pouco do Martiniak, né? Acho que o Di Marco deveria ter tomado um cartão antes. Mas enfim, coisas que acontecem no jogo, coisas que errou alguns escanteios, então assim, mas coisas do jogo não foi isso que determinou. Falando individualmente, a gente tem que falar obrigatoriamente do Sommer, melhor em campo. O Sommer fez uma batalha direta com o Lamine Yamal. O Sommer pegou 5 chutes do Lamine Yamal, pelo menos 3 grandes defesas. Uma delas, uma defesa, a gente pode dizer, antológica, a defesa da prorrogação. A bola do Yamal era gol e ele salvou. O Yamal ainda mandou uma bola na trave. O Yamal jogou muito, né? Vou falar dos jogadores do Barcelona. Então tem que falar do Sommer, tem que falar dos 2 zagueiros da Inter. A partida do Bastoni é masterclass. O Bastoni hoje está, sem dúvida nenhuma, no hall dos 3 melhores zagueiros do mundo. Isso é indiscutível.
Então, uma partida masterclass do Bastoni. O Acerbi jogou muito bem também. O Barella fez um jogo fantástico, dessa vez avançando com um pouquinho mais de liberdade para avançar. E a gente tem que falar, claro, do Lautaro Martinez, né? O Lautaro Martinez, o que ele fez ontem é a atuação para entrar para a história do clube, né? Entrar para a história do clube. Lautaro Martinez muito identificado, o primeiro estrangeiro a fazer 150 gols com a camisa da Inter. É o rosto da Inter, vencedor dessa era da Inter. Uma temporada fantástica, temporada de 22 gols, muitas assistências, temporada de ser referência técnica e temporada de quem é o dono do time e que mostra que é o dono do time com atitudes, porque o Lautaro não tinha condição de jogo ontem, ficou fazendo tratamento em 3 períodos. Ele falou que ficou 2 dias em casa chorando com a possibilidade de ficar fora desse jogo. E ele não só jogou esticando a corda, como fez um gol, como correu pra caramba, deu vários piques de recomposição, deu vários piques de transição ofensiva, sofreu o pênalti e jogou até onde deu. E quando saiu, esgotado, no limite do limite, veio o Taremi pro lugar dele. E um Taremi tão contestado, um Taremi que estava devendo na temporada, sem dúvida nenhuma. E o que ele estava devendo na temporada, ele pagou tudo ontem. Que partida também de doação para o time. Jogou quase como um volante pelo lado esquerdo ali, em vários momentos. Deu assistência para o gol da vitória. Gol marcado por Fratesi, que é o herói das goleadas, né? Fratesi fez o gol do 2-1 na Allianz Arena. No momento em que o Bayern tinha empatado com o Thomas Müller, o Bayern ia subir a intensidade para ir buscar a vitória. O Fratesi fez o 2-1 naquele contra-ataque puxado pelo Carlos Augusto. E ontem fez o gol salvador, batendo uma bola, né? Parecia aquele fake de arremesso de basquete, né? Ele tenta bater uma vez, tenta bater 2, quando vê a parede da rede, faz o 4-3, um gol, provavelmente um dos gols mais comemorados da história do estádio San Siro. No Barcelona tem muita gente também que jogou bem. O Cubarsí fazia uma grande partida, apesar do pênalti. O Pedri fez um grande segundo tempo, o Dani Olmo fez um grande segundo tempo. O Rafinha, não gostei do jogo do Rafinha, mas na hora H ali ele apareceu para fazer o 3-2 que daria a vaga. Rafinha, artilheiro da Champions, igualou lá os 21 participações de gol do Cristiano Ronaldo. Então, não gostei da partida, acho que o Rafinha ficou muito apagado em 1 hora de jogo, mas depois ele apareceu ainda para fazer o gol. E lógico que a gente tem que falar, o De Jong jogou demais. E lógico que a gente tem que falar do Lamine Yamal, cara. Assim, vai ter gente que vai dizer, o Lamine Yamal perdeu o gol, não fez gol e tudo. Cara, a partida do Lamine Yamal é uma partida daquelas também da gente se espantar, se é que a gente ainda se espanta com o Lamine Yamal tendo 17 anos jogando isso. Ele jogou demais, mas demais. Na batalha com o Sommer acabou prevalecendo. O Sommer, ele mandou uma bola na trave, que seria a bola de fechar o caixão, porque o Barça já ganhava de 3-2, ele saiu, deu um tapa no canto, e a bola foi na trave e saiu. E curiosamente que o gol da Inter sai depois dessa bola na trave, né? Até o Bruno Formiga falou isso ontem no nosso pós-jogo, que para a Inter era melhor que essa bola tivesse saído, né, do que batido na trave. Se a bola tivesse batido na trave e saído para tiro de meta, provavelmente o Barcelona não tomaria o gol daquele jeito. Poderia até tomar de outro, mas daquele jeito não tomaria. Foi uma bola que saiu rápido da esquerda para dentro até achar o Dumfries e o Acerbi fazer o gol. Então, assim, uma partida maravilhosa e que você tem um time classificado e outro time eliminado, mas você não tem derrotados, porque o que o Barcelona fez foi fantástico e a Inter mostrando superação, mostrando equilíbrio, porque outros times ali depois que o Barça empatou poderia ter tomado 3-4, como tomaram vários,
como o Benfica tomou gol seguido na virada do Barça, como o Atlético tomou gol seguido na virada do Barça, como o Real tomou gol seguido em virada do Barça. O Celta outro dia estava ganhando de 3-1, faltando 20 minutos, o Barça virou para 4-3. Então, assim, o normal foi times que deixaram o Barcelona crescer, times que tomaram um gol atrás do outro. E a Inter resistiu e, com isso, foi uma Inter que estava viva lá para empatar o jogo na última bola e depois ganhar o jogo na prorrogação. Tô indo para Paris, hoje Arsenal e PSG. Para mim tá tudo aberto, apesar do PSG ter ganhado em Londres, para mim tá tudo aberto. E aí tem que ver quem vai enfrentar a Inter lá no dia 31 em Munique, mas esse é papo para outro vídeo. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, o sininho das notificações. Vem no primeiro link aqui, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.